Sejam muito bem-vindos. A gente deseja que essa seja uma noite edificante para... Parou. Salmo 127. Abre o texto sagrado, nós faremos a leitura do Salmo 127. Apenas os 2 primeiros versos desse texto. Nós então faremos a leitura e depois pediremos ao Senhor a graça de interpretar esse texto e de aprender com ele. Salmo 127, nossa leitura apenas dos 2 primeiros versos. Está escrito, palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Se você puder, feche os seus olhos. E peça a Deus em oração a graça de poder ouvir Deus falar com você nessa noite. Santo Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor, no poder do Teu Espírito, edifique a minha vida, para que os meus irmãos sejam edificados. Que todo o trabalho na construção desse sermão tenha sido baseado no poder do Teu Espírito. Porque se o Senhor não edificar as palavras que eu tenho a dizer, em vão, Senhor, serão as minhas palavras aqui. Será inútil falar com este povo. Então eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e dessa igreja reunida no Teu nome. E o Senhor mesmo, no poder do Teu Espírito, a edifique. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a partir da leitura desses 2 versos do Cântico de Salomão, eu pretendo tratar um assunto bem comum às nossas realidades. Comum porque alcança toda a família. Comum porque alcança todas as idades. Comum porque alcança homem, mulher, criança, gente de toda cor, de toda classe, é comum. Por que digo isso? Comum porque todo mundo está cansado, certo? Comum porque ninguém foge da rotina. Comum porque todo mundo quer descansar. Neste sentido, eu tentarei aqui, a partir desses 2 versos, tratar teologicamente de problemas que fazem parte da nossa vida. Ou aqui, nessa noite, na nossa igreja, não tem gente cansada. Ou aqui, nessa noite, nessa igreja, não há pessoas com estresse de rotina. Estão estressados com a rotina, seja do trabalho, seja do lar. Ou aqui nessa igreja não tem gente querendo descansar, sair de férias. Isso é muito comum, faz parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. Pessoas cansadas, gente que está sentindo o peso da rotina, gente que só quer sair de férias. Eu tirei 5 dias de férias agora, e alguns de vocês, comigo em algum momento, perguntaram assim: ei pastor, conseguiu descansar? Parece que o descanso para a gente é um alvo assim tão distante, que
que a gente sai um período de férias e as pessoas perguntam para a gente, e aí, conseguiu? Chegou ao objetivo? Teve o êxtase do descanso? As pessoas estão cansadas. As pessoas estão estressadas com a rotina do trabalho e do dia a dia. E aí, com base nesse tema, eu queria tratar com vocês sobre cansaço, rotina e descanso. Cansaço, rotina e descanso é o tema da nossa mensagem. E tentaremos tratar desses assuntos respondendo a 3 perguntas. Por que cansamos? Qual é o problema da rotina? E por que não descansamos? Então a gente vai tentar tratar, a partir desse texto, desse tema, cansaço, rotina e descanso. A primeira pergunta, então, para a gente tratar desse assunto é: por que cansamos? Por que você cansa? Ou por que você está cansado? O primeiro verso da nossa leitura fala de pessoas que trabalham e pessoas que vigiam. Não é isso que a gente encontra no texto? Seria esse o motivo? Trabalhar, ter que vigiar? Seria esse o motivo do nosso cansaço? Nós nos cansamos porque trabalhamos? Há uma outra parte significativa nesse texto, porque o texto fala de um trabalho e de uma vigilância em vão. Aparece 2 vezes essa expressão para a gente, em vão, em vão. Podíamos considerar aqui então o trabalho em vão, o trabalho inútil. Não o trabalho em si, mas o trabalho que é inútil, o esforço que não vale a pena. Um filósofo contemporâneo, Byung-Chul Han, diz que estamos diante de um retrocesso civilizatório. A humanidade ela tem retrocedido, a gente avançou como civilização, mas agora a gente retrocede, de maneira que a humanidade ela assume um estilo de vida cada vez mais selvagem. Nós estamos nos tornando como selvagens. Isso por quê? Porque nós mantemos o tempo todo a nossa atenção dividida. E no reino animal é assim. No reino animal, nós encontramos ali no Discovery Channel, quando a gente assiste aquelas imagens dos animais comendo ali no campo, eles estão comendo, mas o tempo todo vigiando. Porque para o reino animal, esse tipo de comportamento, manter a atenção dividida, é uma questão de sobrevivência. Se o animalzinho ali no campo, que ele estiver comendo e ele não estiver ali com a antena ligada, se ele não estiver ali ligado, ele se torna presa. Ele é comido. Então ele precisa manter a sua atenção dividida. Essa é uma questão de sobrevivência no reino animal. Com isto, o filósofo ele quer dizer que a sociedade moderna ela vive multitarefada. Nós fazemos sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nós somos parte de uma geração que tem a atenção dividida. Fazemos mais de uma coisa ao mesmo tempo. Assim, considera quando você vai ao banheiro. Você só vai ao banheiro ou você leva o celular? Considera se no momento que você senta na mesa para uma refeição, se você só faz a refeição. Ou se você também leva o celular. Se você precisa dar uma espiadinha na notificação, na mensagem. Se você de repente é o tipo que come no sofá, leva o seu prato e senta, enquanto come e assiste televisão. Isso aí tem a ver com o reino animal, gente. O que difere o homem é a capacidade de poder fazer uma coisa só. Uma coisa só de cada vez. E nós fazemos parte de uma geração que tem tanto acesso a tantas coisas ao mesmo tempo, que nós dividimos a nossa atenção com muitas coisas. Fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos tentando dar conta de tudo. É ou não é? A gente quer dar conta de tudo. A gente quer dar conta de fazer o nosso trabalho,
mas saber o que está acontecendo com a Virgínia e com o Vini Júnior, olhando no celular. A gente está dentro do ônibus, mas a gente está o tempo todo vendo as notícias e rolando o Instagram, o tempo todo fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer uma coisa só. A nossa atenção, ela é dividida o tempo todo. E nós estamos tentando dar conta de tudo. Nós trabalhamos na edificação da casa enquanto nós vigiamos. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente trabalha na edificação da casa, ou a gente vigia a cidade. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Isso adoece. Dr. Fernando Gomes, professor em neurociência da USP, ele diz o seguinte, abre aspas, atenção dividida cansa o cérebro, levando a pessoa a ter comportamentos indesejados, como rispidez e irritação, fecha aspas. O cansaço da mente faz com que a gente tenha comportamentos que não são aqueles que a gente deseja. Daí, às vezes, o marido em casa, com a mente cansada, trata a sua esposa de uma maneira indesejada. A esposa que trata o marido de maneira indesejada, porque a mente está cansada. E o comportamento se torna outro, o que não é adequado. O que não se espera, mas por causa de uma mente cansada, a resposta, o comportamento dessa pessoa se torna um comportamento hostil ao outro. Quer um exemplo da sabedoria popular? Aqui eu fiz menção a um doutor em neurociência, mas a sabedoria popular tem muito para ensinar para a gente. As nossas crianças, quando os piquititinhos começam a ficar enjoados, começa a querer quebrar tudo, começa a chorar, a gritar, subir em cima, o que a gente fala? Está com sono, está cansado, está vendo? Sabedoria popular, a gente observa e vê que existem comportamentos que não são adequados e são atribuídos a um cansaço, um extremo cansaço. Crianças que às vezes estão cheias de tela e cheias de tanta informação e tantas coisas, que às vezes se comportam assim, a gente não consegue discernir o comportamento de uma criança que está com o seu cérebro cansado de tanta coisa, do excesso de informação que ela tem. A gente vive em busca de dar conta de tudo, de fazer tudo em 24 horas. A gente quer trabalhar, a gente quer ter lazer, a gente quer ter informação, a gente quer ter relacionamentos, tudo de uma vez só. A gente está aqui com o celular, trabalhando, conversando com um, e abrindo o WhatsApp e vendo as mensagens do patrão, e voltando lá para o site para ver o que está acontecendo no mundo, e volta para o Instagram para poder dar uma risada. Tudo isso na mesma hora. E a medicina tem mostrado que esse tipo de comportamento não é saudável para o ser humano. Os médicos têm identificado que o homem, o ser humano, não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Apenas uma de cada vez. Apenas uma de cada vez. E nesse processo que a gente lida com algum tipo de informação, quando a gente muda para uma outra informação naquele mesmo tempo, o que na verdade a gente está fazendo é agindo em duas coisas ao mesmo tempo, mas o cérebro, ele não pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você age pensando aqui numa coisa, acessando um Instagram, acessando o WhatsApp e conversando com outra pessoa, tudo isso o seu cérebro precisa trabalhar, ele precisa se esforçar para receber a informação, para administrar a informação, enquanto você está fazendo alguma coisa, enquanto você está cozinhando, enquanto qualquer coisa que você esteja fazendo. Não tem jeito, o cérebro vai cansar. Vai cansar, vai sentir, vai ficar exausto no final do dia, porque a gente não assume que a gente deveria estar fazendo uma coisa só de cada vez. Apenas uma coisa de cada vez, e a gente está sempre tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós nos cansamos, porque como Adão, lembra de Gênesis capítulo 3, o versículo 5?
Vocês serão como Deus, não foi isso que Satanás propôs? Ser como Deus, tendo conhecimento de todas as coisas. A gente quer ter tudo, saber tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Ser como Deus. Isso é antigo, não é uma novidade dessa geração. E isso se mostra com o celular que está na nossa mão. Que a gente não consegue só dirigir, a gente tem que dirigir e olhar o que está acontecendo no mundo. Esse é o tipo de trabalho da nossa mente, do nosso cérebro, e por isso nós cansamos. E a gente precisa considerar. A gente, por acaso, está achando que a gente se tornou guarda de Israel? Porque Ele, somente Ele, Deus, trabalha o tempo todo e não se cansa. O guarda de Israel não dorme, ele é Deus. Nós não. Nós, como Adão, somos seres finitos. E como seres finitos, enfrentamos a condição de ter que lidar com uma coisa de cada vez. De não ter tudo ao mesmo tempo. De não fazer tudo ao mesmo tempo. De não saber tudo ao mesmo tempo. Nós nos cansamos porque nós somos seres finitos. Nós não somos Deus. Nós não podemos ter tudo. Não podemos fazer tudo. E a gente precisa lembrar disso. Nós não somos Deus. Com tantos acessos, com tudo que foi dado para a gente achou em algum momento que a gente poderia avançar, que a gente poderia ter tudo, saber tudo, mas não. A gente precisa entender que existe uma coisa que põe limite em nós. Existe algo que limita o nosso acesso. Existe algo que limita a quantidade de coisas que a gente pode fazer. A gente precisava reconhecer isso nesse momento. Reconhecer que nós somos finitos. Porque o estilo de vida multitarefado, a pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, precisava entender que esse estilo de vida é um estilo de vida ateu, em que se trabalha na edificação sem a edificação do Senhor. São pessoas que estão fazendo, e Deus não está proibindo ninguém de fazer. Tem pessoas correndo atrás, ganhando dinheiro, tendo sucesso, fazendo tudo. Mas a questão é, estão edificando as suas casas, estão trabalhando para si mesmos, mas o Senhor não está no negócio. A nossa leitura é, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Tem gente que está edificando, tem gente que está trabalhando, tem gente que está correndo atrás, que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas o Senhor não está no negócio. Daí vem toda a canseira, todo o enfado, porque o homem finito não descansa naquele que impôs um limite, naquele que pôs um limite no ser humano. A gente deve considerar aqui, o texto aparece para a gente 3 vezes a palavra no hebraico, chave, que a gente traduz aí por em vão. Essa palavra aí que aparece no versículo 1, em vão, que aparece no verso 2, inútil, é a mesma palavra. Nós estamos lidando gente, foca aqui, falar igual a Kátia, foca em mim, né, Kátia? Foca em mim aqui, para que a gente não se distraia com o que é importante. A palavra-chave no hebraico, ela aparece 3 vezes nesses 2 versos. Ela é traduzida para o que é inútil, para o que é vazio, para o que é em vão. Nós cansamos, porque nós assumimos o risco de desempenhar um ofício que não é nosso. O ofício de Deus, o de saber todas as coisas, o de poder fazer todas as coisas e ter todas as coisas. Nós cansamos porque nós assumimos esse risco. O risco de querer edificar o nosso mundo, de edificar o nosso castelo, de edificar a nossa casa, de dar segurança para o nosso lar, tudo pela nossa própria mão, pelo nosso próprio braço. E aí a gente vai ver com Gênesis 3, o versículo 5, que esse é um problema antigo, querer ser como Deus.
desempenhar esse tipo de ofício. Assim, ainda hoje nós queremos ter a ciência de tudo, ter todas as informações, todos os prazeres, estar em todos os lugares, mas a gente não consegue. A gente não vai conseguir estar em todos os lugares, fazer tudo, ter tudo. A gente quer desempenhar um ofício que pertence somente a Deus, um atributo que pertence somente ao Senhor. A onipotência, a onipresença, pertence somente ao Senhor, não a nós. E eu devo dizer, meus irmãos, isto cansa. Querer desempenhar um papel de Deus, cansa. É um terror. Querer assumir muitos compromissos, fazer tudo, saber tudo, estar em todos os lugares, isso cansa, isso é terrível. E está matando uma sociedade inteira. Onde a gente vai, a gente está lidando com pessoas cansadas, pessoas estressadas, uma sociedade inteira cansada, e gente que está trabalhando, não é gente que está à toa não, é gente que está correndo atrás, gente que leva a sério o seu trabalho, mas a gente precisa considerar o número ou a sobrecarga de informação e de afazeres que a gente está dando aqui, para a cachola, para o cérebro. Não dá, isso cansa. E a gente precisa entender a nossa finitude nesse sentido. Nós não precisamos saber tudo, nós não precisamos ter tudo, nós não precisamos estar em todos os lugares. E se a gente não assumir isso, a gente vai continuar cansado. E mais, edificando em vão. Fazendo tudo em vão. Essa então é uma questão porque nós nos encontramos cansados. A segunda questão é, qual é o problema da rotina? Que a gente aprende com o verso 2. Vê que o verso 2 mostra para a gente uma rotina. Levantar cedo, deitar tarde, comer, dormir. Isso é rotina. E aparece para a gente no texto, no verso 2. Alguém que tem uma rotina. Levantar cedo, repousar tarde, comer do fruto do seu trabalho. Qual é o problema dessa rotina? Qual é o problema, gente? A gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás. Qual é o problema dessa rotina? O cara está acordando cedo, está hesitando em sentar, porque a tradução melhor para pousar tarde aqui, ou descansar tarde, é a ideia de alguém que hesita sentar, que não para poder descansar um minuto, mas que se doa inteiramente ao seu trabalho. Qual é o problema dessa rotina? Levantar cedo, hesitar em sentar, comer o pão. Bem, meus irmãos, a gente deve considerar o seguinte: o problema não é ter uma rotina, mas o problema é quando essa rotina é inútil, porque é isso que o texto diz. É inútil. Esse tipo de rotina é inútil. É em vão. Não presta para nada, senão para canseira, senão para o cansaço. E a gente olha para o texto, quem escreve o Salmo 127 é Salomão, o mesmo autor do livro de Eclesiastes. O capítulo 2 de Eclesiastes, o verso 11, Salomão ele vai dizer que ele se dedicou ao trabalho, ele se dedicou ao lazer, ele se dedicou a muitos empreendimentos, ele se dedicou a ter prazer, mas ele viu que tudo isso era em vão, inútil. Porque tudo isso feito debaixo do sol não tem valor. O autor do livro de Eclesiastes, ele pode parecer alguém pessimista num primeiro momento quando a gente faz a leitura de Eclesiastes, mas o que nós estamos diante do livro de Eclesiastes é de um belo trabalho de apologia. É um apologeta que escreve, alguém que escreve para defender a fé, dizendo que, olha, uma vida debaixo do sol, ou seja, desligada de Deus, Deus está acima do sol, uma vida aqui, na horizontal, de trabalho, de lazer, de prazer, de bebedeira, de todas as coisas das quais ele se entregou a ter, ele diz, vaidade, é inútil, debaixo do sol, é correr atrás do vento.
E ele reconhece isso tendo se dedicado a tudo isso. Eclesiastes não é um livro pessimista do qual a gente não pode fazer nada, a gente não pode desfrutar de prazer, não é isso. O que se defende em Eclesiastes é que uma vida sem Deus, ou seja, debaixo do sol, é inútil, não vale a pena ser vivida. Então ele defende uma vida diante daquele que criou o tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. Há tempo para tudo, propósito para tudo. Há tempo para você fazer uma coisa de cada vez. E Deus determinou isso. Deus determinou o tempo de rir, o tempo de chorar. As duas coisas de uma vez, não. Deus determinou o tempo de ajuntar e o tempo de separar pedras. Não são as duas coisas de uma vez, uma só de cada vez. E Deus determinou isso para o homem. E o homem que ouve isso é bem-aventurado. É o homem bem-aventurado. Vê que o que se defende nesse texto é uma vida com o Deus que criou o tempo, as ocasiões certas e o propósito de todas as coisas para as nossas vidas. Então, vamos considerar o seguinte, olhando para o verso 2 do Salmo 127. Se nós perguntássemos, esse cidadão que tem essa rotina que a gente vê aqui, ele é devoto de quem? De quem vocês diriam? De quem esse cidadão que acorda cedo, que hesita em sentar, que come o pão, que se dedica inteiramente, ele é devoto de quem? Lázaro fez aqui, dele mesmo. Escravo dele mesmo, escravo do dinheiro, escravo do prazer, dos seus sonhos. Os comentaristas bíblicos, os comentaristas do livro de Salmos, dizem que essa menção aqui, essa ideia do texto, ela diz respeito a alguém obcecado. Alguém obcecado. Obcecado talvez pelo sucesso, alguém obcecado pela segurança financeira, alguém obcecado pela fama, alguém que trabalha incessantemente para ter, para ser, para fazer por si mesmo. É o homem que edifica a sua casa, mas o Senhor não está no negócio. Ele é devoto de quem, se nós perguntássemos? Poderíamos dizer, devoto de si mesmo. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim, ninguém pode servir, não está falando a 10, não está falando de 20 nem de 30, de 2. Ninguém pode servir 2 senhores. Porque ou vai amar a um e desprezar o outro, ou vai se devotar a um e deixar o outro. Não dá para servir a 2 senhores. E aqui, se a gente olhasse para esse homem, a gente perguntaria, ele é devoto de quem? A quem ele está devotando a sua vida? Quem é o Deus deste que está trabalhando no verso 2? Eu tenho aqui a menção de Tish Warren. A autora escreve o livro Liturgia do Ordinário, e ela diz o seguinte, abre aspas, examinar a nossa vida diária pelas lentes da liturgia, nos permite ver quem esses hábitos estão nos moldando para ser, e as formas como podemos viver como pessoas que foram amadas e transformadas por Deus. Fecha aspas. A Tish Warren fala sobre liturgia, rotina do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E o que a gente aprende é que rotinas, são fundamentais para a nossa formação. Todos nós somos formados por rotinas. Veja que as nossas crianças, a gente estabelece uma rotina para elas. Porque a gente está formando uma rotina de sono, de alimentação, de estudo. Nós, adultos, também somos formados pela nossa rotina de trabalho, afazeres domésticos, entre outras coisas que nós fazemos todos os dias. Isso que diz respeito à nossa rotina, tem muito a nos ensinar sobre a quem nós estamos servindo.
tem muito a dizer sobre quem nós estamos servindo. Nós somos ensinados por meio dessas repetições, dessas rotinas. O que queremos considerar aqui então? O que a gente quer considerar é qual tipo de rotina que a gente está tendo. Qual é o tipo de rotina que nós temos, que você tem, segunda a sexta? Considerando a sua rotina, segunda a sexta, se nós perguntássemos aqui, de quem você é devoto? Considerando a sua rotina de segunda a sexta, o que as pessoas diriam sobre a sua rotina? Acordar cedo, dormir tarde. Se as pessoas olhassem para o que você faz todos os dias, a sua rotina, o que elas poderiam dizer sobre a sua devoção? A quem você se devota, você se entrega? Pelo que você sacrifica, por quem você sacrifica? Vê que a rotina, se a gente considerar o que a gente faz no nosso dia a dia, permite com que a gente aprenda sobre quem a gente está servindo, sobre quem nós verdadeiramente amamos. Então, é importante a gente olhar para o que a gente faz no nosso dia a dia. E aí, eu queria dar para vocês aqui um exemplo muito legal de todos os domingos. Eu falei de segunda a sexta, ou segunda a sábado, mas os domingos têm muito para ensinar para a gente. Porque o domingo é um dia litúrgico também. A gente vem para a igreja e a gente encontra sempre a mesma coisa aqui. A gente tem no começo do culto uma leitura de adoração, não foi isso que nós fizemos? Reconhecemos que é a boa mão do Senhor que está sobre nós. A gente adora a Deus por quem Ele é. Em seguida, a gente faz uma oração de contrição, onde a gente confessa os nossos pecados. Todo domingo a gente faz isso, é a nossa liturgia, é o modus operandi do nosso culto, como a gente cultua a Deus. Em seguida, a gente faz o quê? A gente louva a Deus, não é isso? A gente canta como a gente cantou, e depois do louvor, a gente para ouvir Deus falar conosco. Então a gente diz amém e vai embora. É assim todo domingo. A igreja presbiteriana, ela estabelece uma rotina para a formação da nossa vida de segunda a sábado. Então você volta para casa com isso na cabeça. Adorar a Deus, ter um coração contrito, louvar a Deus, ouvir Deus falar comigo e dizer amém ao meu Senhor. Segunda a sexta, segunda a sábado. Vê que uma liturgia, então, pode formar a nossa vida. O que a gente faz no nosso dia a dia. Então vamos considerar aqui, ó. Você acorda de manhã, a sua cama está arrumada? Tá, gente? A minha não. Parece que tem formiga. Eu estava conversando com o presbítero Rafael. E aí a gente conversava sobre isso e veio o insight. Presbítero Rafa. E aí veio o insight sobre a gente acorda todo dia diante de um caos na nossa própria cama. E todos os dias o que a gente tem que fazer? Por favor, gente. Vai lá, arrumar a cama, né? Não precisa confessar pecados, não. Mas todos os dias a gente precisa colocar a vida em ordem. Todo dia a gente tem que colocar a vida em ordem. A rotina é importante. A rotina faz parte do nosso dia a dia. Agora, qual rotina? Então, se a gente tiver uma liturgia aplicada à nossa rotina, então a gente pode acordar cedo, entendendo que arrumar a cama é um motivo de glorificar a um Deus de ordem e não de desordem. Então, se eu passo a acordar e compreender que eu tenho que trabalhar para pôr a vida em ordem todos os dias, porque o meu Deus é um Deus de ordem, eu glorifico, eu adoro o meu Senhor por quem Ele é. Então vai fazer sentido trabalhar para pôr as coisas em ordem, porque eu estou fazendo isso porque o meu Deus é um Deus de ordem. A rotina é boa. Ao longo do dia, nós falhamos, e as pessoas também falham conosco. A gente tem um momento aqui de contrição. O quanto o domingo pode ensinar a gente a pedir perdão ou a perdoar quem nos ofende.
segunda a sábado, a gente tem muita gente para pisar no pé da gente e a gente também pisar no pé de alguém. Então, vê como a liturgia de um culto, ela tem que ensinar o nosso coração. Ela tem que mostrar para a gente o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Na nossa refeição, nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. Nós não lemos isso aqui. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo 29, é o que Davi faz. Teu, Senhor, tudo pertence a Ti, Senhor. E ele louva a Deus. A gente tem vários momentos durante o dia para reconhecer que Deus está dando a gente oportunidades, bênçãos, e louvar a Deus por isso, engrandecer a Deus por isso. E aí, a gente pode também colocar a palavra que a gente ouviu no domingo em prática. Isso é o amém, é o compromisso de eu sair daqui para fazer aquilo que eu ouvi. Tiago vai dizer que a gente não deve ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Então considere isso. A gente tem que considerar as devocionais e a palavra que a gente está ouvindo e aplicá-las ao nosso dia a dia. E aí a gente pode pensar aqui talvez algum tipo de rotina que seja saudável, rotina com Deus. É importante orar juntos em casa, você e seu cônjuge. É importante orar com os seus filhos. Então, orem juntos, façam refeições juntos, sem o celular. Sentar na mesa e comer com os seus filhos, podendo olhar nos olhos. Talvez no começo para você seja até estranho o silêncio, mas comece, estabeleça uma rotina de relacionamento com a sua família. Você poder sentar e olhar nos olhos e conversar sobre o dia, talvez. Casal, vou falar aqui com vocês, um beijo, coloca isso na rotina. Tem um livro que a gente ganhou, eu e a Letícia, quando a gente estava no seminário, beijo de 10 segundos, todo dia, gente, ó, mais conta, 10 segundos, pelo menos. Rotina, isso é rotina com Deus. Ou vocês acham que Deus não quer que um casal de servos se amem e desfrutem do melhor de uma vida num relacionamento a dois? Considerem isso como algo que deve fazer parte da rotina. Considerem, meus irmãos, preparar bem a semana para ouvir bem no domingo. A maior parte de vocês chega no domingo aqui esgotado, cansado, louco para o pastor pregar meia hora, e eu não prego meia hora. Mas porque vocês estão cansados, a semana sobrecarregada, prepara a sua semana para você chegar no domingo e poder ouvir a palavra, participar integralmente de um culto. A gente tem 2 horas aqui reunidos, e isso aqui precisa fazer sentido na vida, porque senão vocês vão estar correndo em vão. Senão, de segunda a sábado, a vida de vocês vai ser uma vida de alguém ateu, de um ateu praticante. Vem ao domingo na igreja, mas a semana é de alguém que não crê. Considerem então a importância de preparar a semana, fazer as coisas, colocar tudo em ordem, para no domingo estar aqui ouvindo Deus falar com você. Prepare bem a sua semana para você ouvir bem no domingo. E por fim, por que nós cansamos, meus irmãos? Ou perdão, por que nós não descansamos? Porque nós cansamos, nós ouvimos, qual é o problema da nossa rotina? Vimos uma rotina sem Deus. E por que não descansamos? O verso 2 diz o seguinte: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Por que nós não descansamos? Se a gente até tem dormido aí 4, 5 horas por noite, por que a gente não descansa? A gente deve considerar aqui que alguém já disse que descansar, se descansar fosse fácil, não seria mandamento, não é? Já ouviram isso? Não tem um mandamento que a gente deve guardar um dia, descansar um dia. Se fosse fácil também não seria mandamento. No entanto, eu devo dizer a vocês que o descanso, o Shabat, ou sábado,
ele era um sinal do relacionamento de Israel com Deus. O sabá, ele não era prático, algo que servia ao homem, no sentido do homem descansar, ter um dia para ele relaxar. Não, o sábado, ter um dia de descanso, ele era um sinal do relacionamento de Israel com o seu Deus. Em que sentido? Conforme a gente lê em Êxodo capítulo 20, versículo 11, o motivo do descanso de Israel era a obra da criação, porque Deus criou. Deus fez todas as coisas. Conforme a gente lê em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, o motivo do sábado era a obra da redenção. Deus tirou Israel do Egito. Então, por que Israel guardava o sábado? Aquele dia, ele representava um dia, ou era um sinal da aliança, do relacionamento que Israel tinha com o seu povo. A pergunta que eu faço é: Israel, dentro desse relacionamento, criou alguma coisa? Não, Deus criou sozinho. Israel, dentro desse relacionamento com Deus, fez alguma coisa para ser redimido? Para ser tirado do Egito? Não. Deus fez com sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias para tirar aquele povo. É Deus, sozinho, somente Deus, que age na criação e na redenção da humanidade. Por isso, a gente vai ler, por exemplo, em Êxodo, capítulo 31, versículo 15, que Deus estabeleceu que se qualquer pessoa trabalhasse, movesse uma palha no dia de sábado, essa pessoa deveria ser executada, deveria ser morta. Por quê? Porque ela ia cansar se ela movesse uma palha? Não, porque ela estava mostrando, dentro daquele sinal que Deus estabeleceu de relacionamento, que ela tinha parte no processo. E Deus não admite isso. O homem não tem parte na glória do seu Deus. O homem precisa apenas descansar na obra do seu Deus. O Deus que cria, o Deus que redime. Então nós devemos descansar no que Deus fez na criação e do que Deus fez em Cristo Jesus para a nossa redenção. Então, considerem o seguinte, o texto de Hebreus vai dizer no capítulo 3, versículo 19, que Israel não pôde entrar no descanso, por causa de quê? Foi porque eles fizeram obras? Porque eles deixaram de fazer obras? Não, o autor aos Hebreus vai dizer que eles não entraram por causa da incredulidade. Por que a gente não descansa, gente? Aqui é o ponto mais difícil. É porque a gente tem dificuldade de assumir. Dificuldade de assumir que a gente não confia em Deus. A gente não descansa porque a gente tem essa dificuldade. A gente tem dificuldade de assumir que aquele que dá aos seus amados enquanto dormem, está agindo em favor das nossas vidas. Então, porque falta confiança em nós, a gente quer botar a coisa para acontecer. E a gente vai correr, e a gente vai trabalhar, e a gente vai fazer tudo, mas pelos nossos próprios meios. Mas o Senhor não edifica a casa desse jeito. O Senhor edifica a casa enquanto a gente dorme. Enquanto a gente descansa no que Ele pode fazer. O Senhor guarda as nossas vidas, enquanto a gente confia no trabalho dEle, no poder dEle. É Ele que faz isso. É o Senhor, meus irmãos. Por que nós não descansamos? Talvez seja difícil assumir o nosso problema, que o nosso problema é confiar que o Deus Criador sustenta. O Deus que criou todas as coisas e que sustenta o mundo, Ele também sustenta os seus filhos. Aí a gente fica preocupado em levantar dinheiro, e ter recurso, e ter isso, e ter aquilo, e a gente esquece que tem um Deus com a gente. Que tem um Deus, como o nosso irmão Pinha falou aqui, a Laene falou, que prometeu que estaria conosco. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Um Deus que disse que estaria conosco, meus irmãos. A gente tem dificuldade de acreditar que o Cristo Redentor, Ele é suficiente para a gente. Suficiente para a nossa redenção. O que significa dizer que o Cristo que morreu pelos nossos pecados,
Morreu porque Deus nos amou. Então, se eu tenho um Deus que me ama, eu tenho total e pleno descanso no amor de Deus, mas a gente tem dificuldade de acreditar que Cristo é suficiente para Deus nos amar. Então a gente quer sempre fazer alguma coisa para Deus amar a gente. Não precisa. Não precisa. O nosso trabalho é só descansar. É só confiar que o Deus que deu o seu filho porque Ele amou. Simplesmente, antes de a gente fazer qualquer coisa. Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que Ele nos amou quando nós ainda éramos bons. Faziam boas obras? Não, quando nós ainda éramos pecadores. A gente precisa olhar para esse Deus que ama por sua graça e confiar que o amor dele sustenta e guarda a nossa vida. E só assim a gente vai encontrar descanso. E eu devo dizer, como o autor dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 11, ele diz: esforcemo-nos para entrar no descanso. Esse vai ser o seu maior esforço, confiar em Deus. Não ter que correr, fazer um monte de coisa, não, é confiar em Deus. O seu maior esforço para entrar no descanso de Deus é crer. Confiar nele. E aí então a gente conclui, talvez considerando o Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5, se vocês conhecem a passagem, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele faz. Ele dá enquanto você descansa. Ele dá enquanto você dorme. Deus trabalha enquanto a gente confia. Então, meu irmão, minha irmã, entrega. Entrega a sua rotina. Entrega a sua mente cansada, desesperada por informação e por saber tudo e querer. Entrega, coloca diante do Senhor. Confia nele. E Ele vai fazer com que você tenha descanso. Como seres finitos que nós somos. Deus dá essa graça, enquanto a gente confia. Bom, você trabalha, mas não hesita sentar com o seu cônjuge. Essa é uma forma de você confiar em Deus. Você trabalha, mas você não hesita o quê? Tá junto da sua família, tá junto da sua igreja. Você faz o que tem que fazer, mas tem tempo para tudo. Terminou o trabalho, chegou em casa, é o tempo de você ser pai, tempo de você ser marido, ser esposa. Tem tempo para tudo. Então, a gente pode trabalhar e fazer todas as coisas. A gente precisa assumir que devemos fazer uma coisa só de cada vez. Então, trabalhei, cheguei em casa, agora os meus olhos e a minha atenção é para com a minha família. A gente pode confiar em Deus sendo prevenido. Ok, você ter uma conta, uma poupança e trabalhar por isso. Mas você não dorme porque a sua conta está gorda. E você nem deixa de dormir porque ela está magrinha. Porque não depende disso. Porque você sabe que você tem trabalhado e tem se dedicado. Os recursos vêm da parte do Senhor. Se muito ou pouco, bendito seja o nome do Senhor que tem enviado. Muito ou pouco naquele momento. E Ele vai me guardar até o final da minha vida. Essa é a maneira da gente descansar. A sua rotina, lembre-se disso. Ela vai revelar a sua confiança, a sua devoção, se é a Deus ou a você mesmo. Então considere voltar para casa hoje com uma rotina guiada por uma liturgia bíblica.
considere voltar para casa hoje e ter a sua semana guiada por uma liturgia de adoração, de confissão de pecado, de louvor a Deus, de ouvir Deus falar e de dizer amém. E aí, meus irmãos, cansaço, rotina e descanso. Lembre-se, o cansaço é um limite posto por Deus. Então reconheça a sua finitude e faça uma coisa de cada vez. A rotina é fundamental para a nossa formação. Então estabeleça uma liturgia bíblica para a sua semana. E descanso é uma promessa de um Deus fiel, destinado aos amados dele. Então, enquanto você volta para sua casa hoje e dorme, Deus cumpre a sua promessa. Ele é fiel. Não é pelo seu desempenho, mas porque Ele prometeu. E você pode descansar na fidelidade do Senhor. Se você puder, coloque-se de pé para a gente orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a gente tem aqui a Tua palavra, falando sobre muito trabalho, que traz o enfado, o cansaço, um trabalho inútil e vão. Livra-nos disso e ajuda-nos a fazer aquilo que, guiado por uma rotina saudável, honra, louva e glorifica ao Senhor. E concede, Senhor, ao nosso coração, por favor, a confiança no Senhor, o Deus que criou todas as coisas, que criou o mundo e que sustenta esse mundo, e que o Senhor é o provedor da nossa casa. E que o Senhor é quem sustenta a nossa casa. Por favor, Senhor, ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos também a confiar, Pai, que não há nada que nós possamos fazer que nos torne mais ou então amados pelo Senhor. O Senhor nos amou graciosamente. Então, por favor, ajuda-nos a confiar na suficiência da obra de Jesus. Que a morte dele, Senhor Deus, nunca seja tratada como algo em vão pela nossa rotina. Que a gente não queira colocar nada além na nossa rotina, como quem busca alcançar o favor do Senhor. Que a gente sempre se lembre que o que Jesus fez é suficiente para o Senhor nos amar. E porque nós somos amados pelo Senhor, o Senhor prometeu que ia cuidar de nós. E assim, Senhor Deus, dá descanso para a nossa alma. Dá descanso, Senhor Deus, para essas almas que estão aflitas, para esses irmãos e irmãs que estão cansados e sobrecarregados. Permita, Senhor Deus, encontrar Cristo e a sua obra salvadora, a fim de que tenham descanso. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.